tem dois pontos positivos numa sociedade de economia mista. O ponto número 1 é o apelo à poupança privada, né? Ou seja, uma sociedade de economia mista pode, como a Petrobras fez e outras fizeram, se financiar da maneira mais barata para a empresa, que é basicamente emitindo ações e vendendo ações no mercado. Ela não precisa usar o erário e não precisa usar financiamento bancário, que no Brasil se dá por meio de juros escorchantes, altíssimos. Então ela pode basicamente pedir às pessoas que lhe deem o seu dinheiro em troca de ações. A poupança privada, das pessoas privadas. E isso ajudaria a modernizar os Correios sem dinheiro público. Isso é uma coisa. A outra coisa diz respeito ao que o Reinaldo falou. Nós não temos dúvida de que você está nos contando e os números demonstram que há um ano os Correios retomaram uma gestão eficiente, porque o prejuízo está caindo e eventualmente não vai ter prejuízo e uma série de iniciativas estão sendo tomadas para modernizar os Correios. Mas daqui 4 anos, ou daqui 8 anos, você deixa de ser presidente dos Correios. E aí vem um outro presidente dos Correios, ou você resolve fazer uma outra coisa qualquer, ou é contratado por uma grande empresa privada. Pode haver um governo vagabundo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Como eventualmente aconteceu no passado e no passado recente. Você ter uma pressão privada, eu não estou dizendo que eu sou a favor, Sim. Nem estou dizendo que eu sou contra. É só uma pergunta. Você ter uma pressão privada por eficiência que se pereniza ao longo dos governos, né? Não pode ser uma coisa boa? Eu acho que é um pouco essa pergunta. O princípio da eficiência ele é um princípio, inclusive, constitucionalmente consagrado, né? Está no artigo 37, é um princípio que nós, da administração pública, sempre devemos perseguir. E eu acho que nós somos avaliados, inclusive, por isso. Deixa eu fazer uma piadinha. Esse artigo 37 no caput assim, é a proposta da felicidade eterna, né? Porque, assim, é eficiente, é transparente, é não sei o quê. Nossa, nossa, nem a Dinamarca passa por aquele crime. A Dinamarca ela fica na peneira do 37. Claro. Fica na peneira. Mas é o norte, né? É o norte que Só para quem não sabe, o artigo 37 é a administração pública, é o princípio da transparência, da eficiência, da maravilha. É o único jornalista que conhece o artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, tudo. Né? Publicidade tudo. E eficiência. Eu queria casar. Se fosse uma pessoa, casava com o artigo 37. Mas eu acho que é isso que o gestor público deve mesmo seguir. Acho que esse deve ser o comportamento de um gestor público, probo. Agora, assim, sobre a questão do capital privado e como isso poderia melhorar a gestão, eu não sei se o capital privado dentro de uma empresa como os Correios hoje, se ele possibilitaria a gente fazer essa entrega que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul. Eu não sei se o capital privado dentro da empresa, como os Correios hoje, ele ia falar para você que o trabalhador dos Correios tem que usar o protetor solar, tem que andar de chapéu, tem que andar com o uniforme bem feitinho. Então, eu não sei até que ponto isso poderia ajudar. Acho que hoje é fundamental para o Estado brasileiro a gente ter uma empresa como os Correios pública. Por quê? Porque nós temos um país que é muito complexo, como você disse no começo da entrevista. Nós temos um país de dimensão continental. Então, isso impacta muito a nossa população. Por exemplo, um SEDEX nosso, se eu fosse fazer um SEDEX a preço de mercado, ele teria um custo de R$200 aproximadamente para chegar no interior do Amazonas. Não sei se quem tivesse do capital privado dentro da empresa, se ele teria essa disposição de pegar, né, de usar toda essa estrutura, de ter prejuízo em alguns lugares e o lucro em outra, ou se ele buscaria somente o lucro em todas as hipóteses. Então, eu acho que hoje, Valfrido, com a dimensão continental, com as deficiências que nós temos no país e com, e aí eu digo as dificuldades, inclusive sociais que nós temos, é muito mais estratégico para o país a gente ter uma empresa pública como os Correios. Talvez o que a gente precise fazer e que nós estamos tentando, Reinaldo, estamos conseguindo também, é tornar os Correios mais ainda acessíveis à população, ou seja, levar ainda mais o Estado brasileiro para dentro das agências dos Correios. Aí eu acho que a gente muda ainda mais esse significado da empresa. Mas, sem dúvida nenhuma, posso te dizer que se você pegar esse resultado que se diz que é negativo, e se a gente colocar isso
para a população as contribuições e a importância que os Correios têm para o país, eu ainda digo para você que esse resultado ainda é pequeno. Mas nós não queremos esse resultado negativo. O que nós queremos é o seguinte, é uma empresa sustentável financeiramente. E se puder dar lucro ainda, excelente, que aí o Estado brasileiro ainda pode dar outra destinação para esses recursos. Mas nosso objetivo é que essa empresa, sim, seja feita 100% pública, com gestores públicos comprometidos com a eficiência de uma empresa pública. Qual é o tamanho da administração dos Correios hoje? O presidente, deve ter um conselho. Isso. Enfim, como é que é a governança? Porque é a maior estatal em funcionários do país, né? Sem dúvida. Não tem nenhuma. Nós temos hoje 86 mil... Não tem, é uma das maiores do mundo. Os funcionários seletistas, são seletistas, todos com seus direitos e garantias sociais ali seletistas. Se for desprivatizada, já está tudo pejotizado. Sem dúvida nenhuma. Isso geraria, imagina, a nossa previdência, que já é sobrecarregada. Então, assim, isso é um... Não, eu estou pensando em mais a associação com os terceirizados. Eu não sei quantos funcionários são. Você chega a uma empresa que tem 100 mil pessoas. 100 mil, e a gente pretende agora, com um novo concurso público também, oxigenar um pouco a empresa, porque é importante também. Como empresa, uma das maiores do mundo. E a sem maior dúvida, estatal do Brasil. Sem dúvida, a maior estatal brasileira, a única presente em todas as cidades do país, nos 5.570 municípios, você tem todas uma as agência. 5.570 municípios, você tem uma agência dos Correios. Então, hoje nós temos essa estrutura, nós temos a presidência e mais 6 diretorias, depois a gente tem o nosso conselho de administração, conselho fiscal também, assim como uma SA, temos a Assembleia Geral, nossa Assembleia Geral também, que é formada pela Fazenda, e temos a nossa divisão administrativa por estados também. Então, nós temos as nossas diretorias regionais, superintendências regionais. Então, cada estado a gente tem uma superintendência, e aqui em São Paulo, pela dimensão, a gente tem uma do interior e uma da capital. Então, é uma grande estrutura que a gente tem dentro do Correios. Estrutura administrativa. Sim. E a sede fica em Brasília. Você trabalha em Brasília? A sede fica em Brasília, isso. Fica em Brasília, mas assim, a gente tem uma ideia, é o seguinte também, a gente não pode ficar dentro de uma sede de gabinete, não. O gabinete é importante, mas a gente precisa frequentar, a gente precisa conhecer a realidade, precisa ir no chão de fábrica, cumprimentar as pessoas, ver o que precisa ser feito de melhoria. Tem muita reclamação dos funcionários e às vezes você vê que tem ameaça de greve dos funcionários dos Correios por condições de trabalho. Isso é muito importante a gente discutir. Por quê? Porque às vezes não tem ar-condicionado, você vai lá no Piauí, por exemplo, chega lá, é 40 graus e a pessoa está suando ali. Então, assim, nós estamos climatizando as nossas unidades, devolvemos aí desse acordo coletivo a que eu me referi no começo da nossa conversa, nós resgatamos 40 direitos sociais dos trabalhadores dos Correios no nosso acordo coletivo, que não foi fechado em tribunal superior. Nós fechamos um acordo coletivo em mesa de negociação com a classe trabalhadora. Então, eu acho que assim, é muito importante que a gente também saia um pouco do gabinete, frequente um pouco os estados, até porque nós temos interesses comerciais também, Reinaldo. Eu preciso visitar os governadores para quê? Para mostrar para ele o que a gente pode fazer. Porque a gente não faz só isso que eu citei aqui para você, as encomendas assim e as cartas. Nós entregamos leite para as prefeituras, nós entregamos fralda para as prefeituras, nós entregamos livros, às vezes, estaduais. Então, a gente tem uma grande gama também, remédios. Leite ainda perecível, assim? Leite em pó. Ah, leite em pó. Leite em pó. Entregamos remédios, medicamentos também em vários municípios. Então é importante que a gente dialogue também com os governadores, com os prefeitos das capitais, para que a gente coloque essa estrutura dos Correios à disposição. Porque é muito mais fácil para um gestor público ele deixar isso tudo para os Correios e os Correios administram, faz relatório, controle de estoque, e aí isso não gera um ônus maior ainda para as entidades. E isso nós tivemos, inclusive, que é muito importante também, no final do ano passado foi aprovada uma lei super importante pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, que é a lei de priorizar a contratação dos Correios nessa estrutura toda de logística. Então, os Correios podem ser priorizados a sua contratação desde que ofereçam um preço competitivo e um preço de mercado. Então, isso para nós vai ser muito importante também. De onde você... um prejuízo de 800 milhões no Bolsonaro, depois de quase 600 milhões. Esse ano você falou, vamos tentar zerar. Né? O investimento vem de onde? Vocês até citaram alguma para não precisar colocar dinheiro público.
Não tem dinheiro público colocado dentro dos Correios. Toda a nossa receita somos nós que geramos. Então, o dinheiro que tem hoje no Correio, nós não precisamos de aporte nenhum da União e não tem expectativa nenhuma de que a gente precise de aporte da União. Então, assim... Esse prejuízo tem um investimento, a parte do investimento está computada nesse prejuízo? Sem dúvida. Está dentro das receitas e despesa. Então, a gente troca a nossa frota, ela é renovável ano a ano. Então, a gente tem bastante investimento em segurança. Tecnologia, nós voltamos a investir. Ficou sem investimento esse tempo, o que poderia causar essa obsolescência da empresa, mas a gente voltou a investir em tecnologia para modernizar os Correios. Então, hoje, a gente teve, ano passado, 890 milhões que são de investimentos no PAC. Isso é recurso próprio dos Correios. Então, nós estamos construindo as nossas sedes. Isso está tudo dentro do programa de aceleração do Mas, crescimento. Fabiano, é um recurso próprio, mas que está gerando prejuízo. Por que não... 41%, 49% das ações no mercado privado, você imaginou que é de dinheiro, rapaz? Faz seu olhinho brilhar assim, hein? Não, a gente trabalha bastante, Reinaldo. Eu acho que a gente tem uma expectativa muito boa dentro da empresa, que esse ano, inclusive, a gente reverta esse prejuízo. Acho que as medidas estão sendo tomadas, renegociações com clientes, corte de despesa e novas receitas. Então, a gente acredita muito na sustentabilidade, até porque eu estou te falando, se a gente colocar essas pessoas privadas, não sei se a empresa vai ter, de fato, essa importância que ela tem hoje para o país. Acho que esse ponto que é importante se destacar. Às vezes, essa questão não é meramente monetária, mas sim estratégica para o país, da importância de uma empresa como os Correios. 500 milhões são 2% do faturamento. Ou seja, é muito tênue isso aí. Exatamente. Sim. Não é? Porque para você ter prejuízo, qualquer problema de calibragem fina, custos demasiados, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas também é muito dinheiro para cortar ou para ganhar, né? É isso, não, claro. Mas assim, a gente não trabalha com nenhuma possibilidade, nenhuma expectativa de aporte do Tesouro. A empresa é sustentável e nós vamos trabalhar administrativamente para que isso seja equalizado e que a empresa seja sustentável. Então, nossa expectativa, sem dúvida nenhuma, é essa. Doutor Fabiano, o linguista americano, pensador americano Noam Chomsky, que é um anarco-sindicalista, né? Você gosta disso, né? Ele diz o seguinte, que todo mundo devia, pelo menos 1 ou 2 horas por dia, fazer a tarefa, um trabalho braçal, um trabalho mais difícil, mais árduo. Desde que o senhor começou nos Correios, faz 1 ano e 5 meses, o senhor já entregou alguma carta? Olha, já entreguei carta e prova do Enem. Opa, também conta pra gente. Já fui entregar a prova do Enem também. Acho que é uma operação, uma das mais bonitas que a gente tem, que ela mobiliza toda a nossa estrutura e é uma operação que é erro zero. Não tem um erro na entrega e distribuição de provas do Enem. Isso só quem faz é os Correios. Então, assim, hoje, por exemplo, nós estamos com a logística reversa, ou seja, a devolução das provas do concurso nacional unificado. Porque sim, que foi adiado por causa do... Foi adiado por conta da tragédia, então a gente está recolhendo tudo. Essa é uma operação que ela é erro zero, não pode ter erro. Da mesma forma que são as provas do Enem. Então eu fiz questão de fazer essa entrega, a primeira entrega de São Paulo. E sigilo, né? Porque senão você sabe as perguntas antes da prova, né? Claro, é questão de segurança. Questão de segurança e para nós... De justiça, né? Porque o cara que estudou, Claro. E se chega um volume violado, um pacote violado? Não chega. Um malote lacrado, isso é tudo... Não chega. É erro zero mesmo. Essa operação ela é muito segura. Então, eu fui fazer a entrega do Enem também, com as pessoas, com os companheiros lá dentro da van também com eles, fazer essa entrega. E... Foi com o uniforme dos Correios? Foi com a camisa dos Correios. Que legal. Com certeza, com a camisa dos Correios. E também vou ao Rio Grande do Sul também agora, que também fazer essa entrega, porque a gente está fazendo essa coleta também de alimentos. Acho que é importante a presença né, institucional da presidência dos Correios, até para que a gente possa dar o apoio para a população, para a nossa população, até para os nossos trabalhadores, porque nós vamos precisar muito deles agora, com essa rede grande que está se criando de solidariedade no país, nós vamos precisar deles para entregarem isso no interior do Rio Grande do Sul. Então, é fundamental que a gente mostre o aconchego com a classe trabalhadora, estamos antecipando lá todos os valores que eles têm direito, temos lá uma previsão no acordo coletivo, inclusive para tragédias, a gente fez essa previsão, que os nossos funcionários que forem acometidos por tragédia vão receber lá um valor, um salário a mais. Então, a gente tem essa rede de proteção também com os trabalhadores, porque eles são fundamentais para garantir o sucesso disso.